Oi, pessoal. Espero que se encontrem bem. Isso aqui é um resumão da nossa segunda aula. E o objetivo, então, é passar rapidamente alguns conceitos fundamentais para entendermos a agricultura nos dias de hoje, através de uma visão histórica da nossa sociedade. Então, vamos falar de os conceitos de centros de origem, domesticação, diversidade e dispersão. Lembre-se que nós estamos falando do processo de evolução da nossa espécie, de nós como sociedade humana, e sabemos então, lembremos que nós como seres humanos modernos estamos, digamos que nos desprendemos pelos nossos hallazgos, nossas achadas arqueológicas, sabemos que nossos ancestrais mais antigos datam mais ou menos de 200 mil anos. Sabemos que desde então o Homo sapiens, esse ser humano como somos nós hoje em dia, começou a andar pelo mundo e se dispersar em torno de 100 mil anos para cá. Ele sai definitivamente do continente africano e se espalha em direção aos continentes europeu, do leste europeu e Ásia, né? E começa a povoar dessa maneira o planeta inteiro. Cerca de 70 mil anos atrás, então, há uma revolução cognitiva, né, ela principalmente baseada no surgimento da linguagem, das ferramentas da consolidação de coisas que o homem já fazia, que é o domínio do fogo, a arte da caça e todas as protoculturas, culturas iniciais que foram se engendrando a partir da singularidade da nossa linguagem, cada vez mais aguçada e cada vez mais capaz de descrever as angústias do ser humano, sua existência. Então imagine como o surgimento da música 200 mil anos atrás, sabemos de flautas super antigas, e de 100 mil anos para cá, onde sabemos que acompanhou as noites do ser humano, tentando explicar por que todo durante a noite é mais difícil, dá medo, dá susto, e em torno do fogo o homem foi constituindo todas as bases da sua mitologia, da sua espiritualidade, de toda essa experiência de transcendência que a consciência nos trouxe. Então o homem começou a experimentar todo esse conjunto de saltos, né, evolutivos a partir da linguagem e nosso ponto de partida hoje é em torno de 12 mil, 10 mil anos atrás, quando acontece a revolução da agricultura, é a famosa revolução do Neolítico, dela falaremos hoje. E hoje, digamos que nos encontramos a, a 500 anos para cá, mais ou menos, numa revolução científica, né, da modernidade, que é um período que vamos estudar muito bem. E hoje em dia, digamos que na era da informação, a revolução é precisamente na transição de modelos, na argumentação, e nós estamos aqui para propor o desenho de modelos alternativos para o desenvolvimento da sociedade no século XXI. Então, a perspectiva, como eu falei, de trajetória, nós no começo, então, passamos de lidar como sociedade, como pequenos grupos andantes, migrantes, que se instalavam em pequenos acampamentos de no máximo 300 pessoas, 300 indivíduos, 200 indivíduos, 100 indivíduos, que percorriam territórios de forma cíclica. Então, passados 10 anos, 15 anos, voltavam ao lugar que já tinham andado, onde já tinham mexido o bosque, e o bosque oferecia, de certa maneira, os frutos dessa transformação. Os homens encontravam lugares onde existiam mais frutos do que eles gostavam, e a gente passou centenas de anos, digamos que lidando com processos de lida com as populações silvestres, né, tal como elas são, né, caçando elas, estudando elas, indo atrás delas, ou catando, como no caso das plantas. Só que nesse processo nós fomos descobrindo e escolhendo diversos alimentos, né? E uma coisa que digamos, aconteceu muito antes, que 10 mil anos antes de Cristo, ou seja, 10 mil anos atrás, 12 mil anos atrás, mais ou menos, que a gente sabe que acabou a última glaciação,
as geleiras retornaram um pouco em direção aos polos e esses grupos de seres humanos conseguiram avançar a outros territórios. Nesse processo, o homem já vinha elaborando processos e tecnologias para armazenar alimentos. Então, nós já tínhamos um trabalho de assócio com certas gramas, com certos protogrãos que a gente catava, não, digamos que não plantava, mas sabia onde que tinha campos de abundância desses primeiros alimentos nossos, dos primeiros grupos, e sabemos que o homem, antes da agricultura, desenvolveu tecnologias para armazenar, então, barro, timbos de barro, de terra, de argila, para armazenar grãos, para guardar para épocas de inverno, e tal, e durante esse processo o homem, e aí que vem uma questão, o homem ou descobriu a agricultura ou inventou a agricultura, mas a verdade é que nessa observação o homem sacou que da semente crescia, de uma semente cresciam outros seres, né? E fomos descobrindo, nós passamos então a domesticar. Aconteceu a primeira revolução agrícola, que é o ponto que nós vamos finalizar nossa aula de hoje. Essa primeira revolução agrícola acontece em torno de 2000 a 1000 anos antes de Cristo, uns 3000 anos atrás, 4000 anos atrás, que foi a invenção do arado. Isso foi uma segunda revolução. Depois da descoberta da agricultura, a invenção do arado colocou outro patamar e foi aquele que permitiu a consolidação das grandes civilizações antigas, como por exemplo a egípcia, né? Tivemos uma segunda revolução agrícola, veja que passaram 3000 anos até o homem propiciar um avanço tecnológico suficiente para alavancar uma outra revolução. Então, essa segunda revolução agrícola que acontece no século XIX, principalmente ao longo do século XIX, e que nos deixa as bases das revoluções que começaram a acontecer no século XX. Então, a modernização da agricultura com a Revolução Verde na primeira metade do século XX, 1950, e a duplamente verde no final do século XX, nos anos 90, com a chegada e consolidação das sementes transgênicas, que chegaram como uma grande promessa de solução de todos os problemas, né? Então, revolução duplamente verde, e a que está acontecendo nos dias de hoje, que é a revolução agroecológica. Então, nessa perspectiva que eu começarei a desenvolver os temas da nossa disciplina. Então, lembrando que o homem passou centenas de anos, décadas e gerações com um sistema de derrubada e queima do bosque. Então, essa derrubada do bosque, como todo mundo sabe, é a maneira que o homem encontrou de adubar o terreno, que mexia, derrubava essa cinza, adubava o terreno e começava um processo, digamos, de restauração natural do bosque, onde o homem se instalava e propiciava certas facilidades na caça e na colheita. Esses acampamentos lógicos estavam próximos dos lugares que o homem reconhecia como digamos, pastizais, onde cresciam os grãos ancestrais dos nossos grãos, dos trigos atuais, do centeio atual, etc, etc. Então o homem se acomodava geralmente nesses lugares e sabemos que na Idade de Pedra então ele desenvolveu todas essas ferramentas que já, digamos, davam, trazem muito do que nós podemos imaginar da nossa alimentação, mas que é anterior e que foi se construindo um pouco anterior à agricultura em si. Então, os clãs já estavam carregando ferramentas, estavam carregando algumas tecnologias, mas, de fato, a história que eu vou contar da consolidação da agricultura, ela começa a acontecer uns 12 mil anos atrás, né? Perdão. Então, os grupos de diversas partes do mundo fizeram. A agricultura não surge numa parte só do mundo, mas é um fenômeno que parece que a semente desse conhecimento todos os grupos humanos traziam e na hora que eles se espalharam pelo mundo, foram, digamos, descobrindo a agricultura como um fenômeno natural que nós podíamos dominar, né? O surgimento, o nascimento de plantas e que nós podíamos ter esse manejo. Então, essa descoberta, a teoria que nós reconhecemos atualmente, que isso aconteceu de forma simultânea ao longo, lógico, de muitos anos e décadas, mas pelo mundo inteiro, né? Então, nós vemos aqui que os processos desde que o homem saiu aqui
da África e se espalhou pelo mundo. Esses números aí indicam então os miles de anos atrás. Os verdes escuros são os lugares mais antigos onde temos indícios arqueológicos de presença de comunidades humanas antigas e de espécies antecessoras às culturas atuais, né? Então sabemos que são os lugares de origem dos alimentos que nós conhecemos hoje. Então, por exemplo, aqui no território digamos, colombiano, onde fica Peru, Equador, é o centro de origem da batata que vocês conhecem como inglesa. Na verdade, foram as populações ancestrais indígenas desse território que, de 10.000 anos para cá, 8.500 anos para cá, foram domesticando esses tubérculos andinos e foram desenvolvendo, então, esses alimentos, o tomate, por exemplo, o maracujá, as pimentas, todas as famílias das solanáceas, por dar apenas um exemplo, foram desenvolvidas nesse território. Aqui, em torno de 6.000 a 5.000 anos, as mandiocas foram desenvolvidas pelos povos guaranis ancestrais. Aqui no território onde hoje é México, sabemos que é o centro de origem e de domesticação do milho, o trigo, que nós falaremos, o trigo e o centeio, aqui no Vale Fértil, que vamos ver agora, né? Então, para que vocês saibam, existem essas evidências dos lugares onde o homem se instalou e foi desenvolvendo essa atividade digamos, de coevolução com as espécies e foi escolhendo e melhorando essas espécies que no início eram umas e que hoje em dia são seus descendentes e muitos adaptadas às características que nós mesmos escolhemos através das gerações. Então, para que vocês tenham uma noção aí, tem exemplos do tipo de alimentos que nascem em cada lugar. Então, o feijão, por exemplo, é americano, o milho é americano, a alpaca é americana, mas o cavalo, por exemplo, ele foi domesticado nas planícies da Europa Oriental, né? O porco é da Ásia, assim como a galinha, e o banano e o coco, que é africano, né? Então, nós temos uma diversidade de centros de origem e centros de domesticação que estão associados a um profundo conhecimento ancestral de relação com a natureza e com os recursos que ela nos brinda. Então, esse mapa fica aí à disposição para que vocês vejam, mas sabemos que aqui na América nós contribuímos fundamentalmente para a alimentação do mundo, principalmente depois das grandes navegações, e por exemplo a vodka, que é um prato, que é a bebida típica da Rússia e feita de batata, ela só passou a existir depois das grandes navegações, né? Então, essa globalização do alimento, onde hoje em dia nós temos coco e parece que o coco é brasileiro, mas o coco foi trazido, e assim mesmo nós pensamos que o trigo está por todo lado, mas o trigo foi domesticado em outras regiões, o milho é andino, etc, etc. Assim, vale a pena explorar todo esse conhecimento, mas de forma geral a transmissão desses conhecimentos, né, de uma sociedade, passamos a sociedades que vivia principalmente os produtos dos cultivos e das criações, né, aparece como um encadeamento complexo de mudanças materiais, sociais e culturais que se condicionan unas às outras e que se organizam por várias centenas de anos. Isso é dito por Massoger. Então, foi um processo que demorou gerações, tanto que as grandes revoluções, digamos, tecnológicas, desde que nós começamos a instalar nossas primeiras civilizações, em torno de 8.000 anos atrás, 7.000 anos atrás, demoraram quase 5.000 anos até dar um salto importante, quando o homem desenhou essa tecnologia que vocês veem aí, que é simples, né? A tração leve e o arado escarificador. Então, o homem, ao longo das décadas e dos tempos, foi se relacionando e domesticando a vaca e, junto com ela, desenvolveu uma tecnologia arcaica, digamos, mais que propiciou
a produção contínua de alimentos. Só com essa tecnologia de mexer um pouco solo, preparar e manter os animais no lugar, fazendo fertilização, permitiu que o homem não precisasse sair muito a territórios cada vez mais longe para queimar e com as cinzas adubar o solo. Então, essa integração com o animal, mas essa tecnologia, a partir de 2000 anos antes de Cristo, disparou, digamos, a possibilidade da instalação de grandes civilizações, né? Aí é quando, por exemplo, os antigos egipcios se instalaram e desenvolveram cidades altíssimamente populadas. Então, do lado esquerdo temos esse exemplo de 2000 anos atrás e veja que é uma tecnologia que não mudou, se manteve basicamente até o ano 1800, até o início do século XX, na verdade, até 1900. Nós radicalmente não mudamos nossa tecnologia, os primeiros tratores e outras tecnologias mais desenvolvidas elas começaram de fato a surgir no final do século XIX para o XX. Então veja que nós passamos de novo quase 4.000 anos num desenvolvimento lento, numa instalação, num desenvolvimento de culturas e tal. A solução do alimento ela se manteve tranquila. Nós sempre conseguimos produzir alimento para esse salto populacional e civilizatório, né? Aí no mapa vocês veem na península lá da Arábia Saudí, o crescente fértil, que é esse ponto aqui onde a África, né, esse o rio Nilo, aqui fica egípcio, né, Cairo, toda essa civilização egípcia se desenvolveu por aqui e os gregos estiveram aqui do lado, né? E nesse vale fértil aqui entre o rio Tigres e o Eufrates, Arábia Saudita, Síria, Israel, aqui fica Iraque, Irã, toda essa região foi o primeiro lugar do assentamento das primeiras grandes civilizações. Então temos os sumérios, né, de em torno de 5.000 anos atrás, o Império Acádio de uns 3.000 anos atrás, o Império Assírio, mais ou menos de 1.000 anos, 1.200, 2.200 anos atrás, né, 1.000 anos antes de Cristo, né, o Império Babilônico, né, mais ou menos em torno do 500 antes de Cristo, 600 antes de Cristo, e todas essas civilizações se instalaram nessas regiões aqui, aproveitando um fenômeno natural de enchente e sequia, enchente e sequia. Esses vales de enchente onde os rios depositavam seus sedimentos foram os lugares onde o homem descobriu o trigo, descobriu o centeio e desenvolveu aquela relação que eu falei de ser primeiro pastizais onde o homem ia, catava, pegava a água, né? E transportava água e junto pegava os grãos e armazenava. Provavelmente o que sabemos é que nessa combinação de carregar água e os grãos a gente descobriu os processos de fermentação e surgiu a cerveja, perdão, e com essas bebidas ritualísticas surgiram as festas, a celebração, a religião, a transcendência da consciência humana em procura da explicação dos fenômenos da natureza. Então, esse processo de como nos alimentamos, de como descobrimos os alimentos, como os domesticamos e fomos escolhendo as melhores espigas, as mais fortes, e ao longo das gerações esse alimento foi nos condicionando e nos mostrando caminhos de desenvolvimento da nossa cultura, de nossos rituais, de nossos hábitos e de nossas tradições, né? Então, toda essa cultura ocidental que, digamos, funda o que nós somos hoje em dia, ela nasce aí, todo o fundamento da teologia monoteísta, que explica o mundo a partir desse pensamento monoteísta se fundou nessas civilizações, nesses encontros entre várias culturas, mas toda essa origem e organização do mundo, como nós acreditamos, ele surge nessa região ali. Só para que vocês tenham noção, o homem aprendeu a domesticar as plantas, então veja aqui embaixo o milho. Imagine um milho, uma espiguinha bem pequenininha, bem fraca, mais parecida com um pasto. E esse milho nós fomos escolhendo, adaptando, melhorando
até chegar às espigas atuais, né, de todos as cores e sabores. Mesma coisa fizemos com o trigo, né, que fomos escolhendo diversas espigas, diversas características, tamanhos, sabores, etcétera, etcétera, e ao longo do tempo, né, quem é camponês aqui sabe como se lida nessa escolha das sementes para garantir o seguinte cultivo. Então, nós fomos, digamos, propiciadores de diversidade da terra. Então, a terra e a natureza tinham suas espécies naturais que foram desenvolvidas pelos processos naturais de evolução e nós, em curto período de tempo, inserimos nele novas características pelo fato da escolha. Então, nós fizemos melhoramento genético pelo fato de escolhas, né? Então, nós escolhemos provavelmente algumas alguns mutantes, né? Algumas mutantes que deram uma melhora. Daqui a pouco saiu uma espiga mais forte e esses descendentes, o milho que nós comemos hoje, na verdade, é um mutante dos milhos ancestrais. Então, é só para dar um exemplo, mas nós fizemos isso basicamente com todas as espécies que conhecemos de alimentos, né? De forma geral, com todas elas nós fizemos um processo de adaptação, de domesticação, até que fizemos deles cultivos, que nós pegamos sementes e nós plantamos e que basicamente dependem de um pouco de nosso manejo para que elas se reproduzam, né? Dependem da ação da agricultura do homem para que elas se reproduzem. Então, nós fizemos desses protomilhos, que nós acreditamos que o teosinte é o antecessor do milho, né? Perceba como ele era uma espiguinha minúscula e nós passamos a produzir os milhos super diversos como hoje. Qual que é a questão, né? Todo esse conhecimento foi desenvolvido com tecnologias, digamos, tecnologias que nós chamaríamos de ponta, mas que são ancestrais, né? Então, veja como, por exemplo, o pessoal pré-incaico, o pessoal andino desenvolveu nesses terraços, eles faziam suas parcelas, seus experimentos, alteravam o clima, o microclima e começaram a produzir espécies de milho, de batata, de tomate, de outras e diversas variedades que foram se adaptando a diversas alturas sobre o nível do mar, a diversas temperaturas, climas quentes, climas frios, e assim você consegue hoje batatas que suportam muito calor e muito frio. Você planta batata na Colômbia acima de 3.000 metros do nível do mar. Aqui tem batatas que você planta nas planícies baixas a 500, e assim mesmo acontece com o milho. E todo esse foi um trabalho desenvolvido pelas tecnologias, digamos, ancestrais. Então, o homem sempre desenvolveu tecnologias para lidar com as características do terreno, para fazer engenharia de irrigação, de drenagem, de adubação, né? Etc, etc. Então, sempre existiu as tecnologias dos terraços. Isso a gente pode encontrar nas civilizações mais antigas. Y para dar un ejemplo clásico de cuánto no sabemos producir agricultura diversa para soportar altas poblaciones, ese diseño que aparece ahí en Tenochtitlán. Para quien no sabe, Tenochtitlán es a capital do Império Azteca na época em que Cortés chegou no território mexicano, espanhol, e ele encontrou essa cidade que ficava no meio de um lago. Então estava o lago e no meio do lago tinha essa cidade, que era uma cidade que nós sabemos que era a mais populosa, a maior cidade do mundo na época. Então, imagine no ano de 1498, por aí, Cortés encontrou uma cidade de 1 milhão de pessoas nas Américas. Nenhuma cidade europeia chegava a ter 200.000, 300.000, porque era um caos sanitário impossível de alimentar. E aqui o povo já conseguia fazer isso, e eles desenvolveram e possibilitaram uma cidade desse tipo por uma loucura, e é que a cidade começou a ser a partir de aterros. Foi um aterro que começou no centro do lago e começou a se expandir, mas foi um aterro que o objetivo era alimentar. Então, o povo desenvolveu as famosas chinampas, que são aterros dentro do lago, altíssimamente produtivos pela sua fertilidade, graças à utilização da lama do fundo dos lagos. Então, eles faziam esses pequenos corredores com
cercas que cravavam até o fundo e o próprio lama do fundo do lago colocavam assim, faziam esses canteiros e nesses canteiros que estavam permanentemente fertilizados e irrigados, faziam diversas combinações e experimentações com todos os seus alimentos. Então, percebe, eles faziam esses corredores com estacas ao longo dos canais que eles mesmos criavam, né? Mas sempre em consórcios muito diversos de agricultura. E ali desenvolveram, então, esse modelo que sustentou a cidade mais avançada do século XVI até esse momento, com a produção de alimento dentro da própria cidade. Então, a gente imaginaria que seria uma cidade futurista, assim, como a gente imagina que deveria ser, né, trazendo alimento da China, mas produzindo o próprio alimento dentro da cidade, as pessoas pegando ali, sabe, uma loucura. E essas chinampas existem até hoje, você lá no México pode sair, dar um passeio, um rolê, eu conheci lá, e é muito legal você ver esse tipo de agricultura ainda hoje em dia. Lógico que essa foto aqui, ó, essa foto aqui do centro da cidade, este centro da cidade, lógico que isso aí está todo embaixo da cidade do México hoje. Então, se você for no Malecón, que é a Praça Central do México, você vai encontrar essas pirâmides expostas, parte delas, né, embaixo das escavações, porque na verdade todas elas viraram as catedrais católicas, né? Então, a cidade do México está em cima do que antes foi um lago, mas nas periferias você encontra ainda esse tipo de chinampas. E essa milpa mexicana produzida em cima da chinampa, ela era muito diversa, então você encontra diversos feijões, diversos tipos de milhos, abóboras, abobrinhas, cabaças, chile, que é os picantes, né? As pimentas de vários tipos, inclusive o pessoal cultivava o cuitalalcoche, que é um fungo que na verdade eles utilizavam como uma especiaria, porque era uma especiaria muito saborosa, faça de conta um queijo daqueles que os fungos crescem e o queijo fica mais caro. Então, esse tipo de coisas que os astecas e os pré-astecas já faziam na América Central para alimentar sua população. E que dizer das populações orientais, né, que desenvolveram, entre outros, o arroz, a soja, outras coisas, e que são a maior população do mundo. A gente sabe que não fazem agricultura modernizada como hoje, nós fazemos aqui no Mato Grosso do Sul e eles têm uma população de mais de 1 bilhão de pessoas, né? Então, e eles sempre foram o país mais populoso do mundo. Então, nós sabemos que sempre tiveram solucionado o problema da fome graças a essas tecnologias, digamos, de trabalho basicamente cooperativo, familiar, em grandes grupos, com engenharia para manejar as questões do terreno e com integração planta animal. Então veja essas famosas terraças que existem na China, que existem na Índia, em todos esses territórios. As especiarias, né? Então, qualquer reflexão, galera, esse é o pessoal dos Andes, os camponeses tradicionais andinos, utilizando esses sistemas antigos. Então, esse é um consórcio que tem tem milho, tem feijão e tem abóboras no meio e batata. Então, é uma combinação bem complexa de alimentos, mas é um sistema camponês, né, que cada dia está sendo deslocado pela monocultura apenas de batata ou de milho, né, nos Andes. Então, o que a gente faz com esse conhecimento e essa tradição? Que herdou a agricultura familiar de todo esse conhecimento, de toda essa trajetória, esses centenas de miles de anos que o homem já andou e acumulou conhecimento e basicamente acumulou alimento, né? Nós temos uma altíssima diversidade de alimentos. Para quem não conhece, esses são os milhos que existem por aí. Não sei se vocês já viram esse tipo de milhos dourados, roxos, amarelos, brancos, mas na minha terra é mais frequente. Um dos pratos típicos da Colômbia é a arepa, que é um disco, um pão aplanado
redondo de milho. Então, dependendo da região, cada região tem uma arepa que é feita de um milho, então às vezes é doce, é salgado, com coalhada por dentro, na chapa, assado, etc, etc. Tem muitas arepas e cada uma está, digamos, é originária de um milho diferente que cada região cultiva. Isso existe, mas cada dia se perde. O pessoal, no Peru é muito famosa a xixa de milho roxo, né? Então o pessoal toma uma bebida que é fermentada, bem alegre, e é de milho roxo, saborosíssima, uma delícia. Mas todo isso está se perdendo porque o que está acontecendo hoje em dia, né? Estamos sendo obrigados a plantar e comer um tipo de milho, uma semente de milho que é fornecida pela Embrapa, não sei o que tal, ou é vendida pela empresa transgênica e que você, por causa da própria semente, você é obrigado a cada ciclo comprar novamente a semente e as sementes crioulas. Então é um debate que nós continuaremos a manter durante as próximas semanas, porque passamos dessa diversidade de batatas, tubérculos. Os pratos típicos da minha terra são feitos de diversos tipos de batatas. A sopa típica de Bogotá se chama ajiaco. Ajiaco e é feita de três tipos de batatas. E tem uma guasca, que é uma folha, né, um condimento próprio de lá, e que se a gente continuar a perder essa diversidade, não vamos ter mais para frente. Esse será o ponto de debate da nossa próxima aula, porque nós vamos falar da modernização da agricultura que nos trouxe até esse momento de crise de cheque, onde, resumindo, nós passamos de alimentar-nos de uma grande e ampla lista de alimentos, muito diversa, muito rica, muito sadia e saudável, a uma lista que eu posso reduzir aos dedos da minha mão e na qual nós podemos duvidar muito sobre a qualidade, principalmente os benefícios à saúde que esses alimentos podem nos trazer devido a precisamente o modelo moderno de fazer a agricultura, né? A agricultura convencional, que já se fala que é convencional, né? E nós passamos 6.000 anos, 8.000 anos fazendo de um jeito, alimentando o povo, e nas últimas revoluções passamos a fazer de um jeito que está custando muito caro para a sobrevivência da nossa sociedade. Então, esse será o objetivo da nossa próxima disciplina. Nós vamos começar a falar a partir dessa primeira revolução que eu falei, e vamos falar da modernidade, que é um tempo que eu sei que vamos estar estudando em massa nesse semestre, através da minha disciplina, mas junto com a disciplina do professor Rafael e do Jorge, para entendermos as consequências desse momento histórico da sociedade moderna que nos trouxe até hoje, até os problemas e desafios que estamos hoje. Muito grato e até quarta-feira. Fiquem bem.